Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, estamos aqui na casa do Senhor mais uma vez, Igreja Batista de Nova Brasília, para celebrarmos este culto ao nosso Deus e também para estarmos em oração. Quarta-feira é o nosso culto de oração. Quarta-feira passada, nós tivemos um problema técnico na transmissão do nosso culto. E hoje nós vamos repetir a mesma agenda de quarta-feira passada. Por sinal, aqui na minha equipe, só eu, o Anselmo e Larissa, que estamos aqui da equipe de quarta-feira passada. Os demais estão agora conosco também pela primeira vez. Assim como os irmãos e os amigos em casa, também participando conosco desta agenda que estaremos repetindo por conta desta falha técnica que nós tivemos, e queremos compartilhar com os irmãos e os amigos a bênção que o Senhor nos concedeu naquela quarta-feira. E começaremos cantando alguns hinos clássicos do nosso meio evangélico, entre eles hinos agora do Inário do Culto Cristão. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar. Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça, imensurável e sem fim, maravilhoso, vai, maravilhosa graça, traz vida plena, por Cristo perdoado, com a mansão maravilhosa graça, imensurável e sem fim, maravilhosa, tão grandiosa, suficiente para mim, maior que a minha iniquidade, revelação do amor do Pai. E a Deus louvai, Salvador bendito, é bom Senhor, somente com
és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Em ti não há falho ou mudanças, assim tu eres sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Perdão trouxeste a nós e segurança. Cada momento me guiai, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vamos orar. E eu gostaria de pedir ao nosso irmão José que estivesse aqui conosco à frente, nos dirigindo a Deus em oração. Irmão José, se não me falha a memória, há 15 dias ele esteve aqui orando, e também na oração ele deixava o pedido pelo filho dele que estava com Covid, e hoje ele está aqui de volta também para agradecer pela cura do filho. E naquele dia ele dizia que tinha esperança de que na semana seguinte o filho voltaria a trabalhar. O filho já está trabalhando, e com ele nós participaremos desta oração, agradecendo também por esta bênção da parte de Deus, a vida dele e a nossa vida também. E aproveitamos e falamos para os irmãos, os amigos que estão aí com seus celulares, ou no computador, ou numa TV Box, conforme hoje lá na casa da irmã Sônia e o irmão José Cordeiro falaram que na hora do culto a família toda fica diante da televisão e da Smart TV participando do culto conosco. Creio que estão também agora participando neste momento. Se não estiverem, com certeza no replay. Desde já deixamos aqui também a nossa saudação e orando também pelo irmão José Cordeiro, que está se recuperando depois de ter passado pelo Covid. Os demais que estão agora também podem deixar os seus pedidos de oração aí registrados na rede social da nossa igreja, e também compartilhando para que outras pessoas possam ser abençoadas e também participando conosco deste culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, no olho visual nosso, Pai, pouquinha pessoa, Senhor, mas uma multidão, Senhor, diante de Ti, Senhor. É a verdade, Senhor, que 15 dias estive aqui, Senhor, com meu filho, com o problema de saúde da coronavírus. Graças a Deus, Pai, graças te dou, Senhor, por o Senhor ter já solucionado, Pai, visitado ele, Pai, dado força a ele, Senhor. Ele já está na ativa trabalhando, Senhor. Eu só tenho que agradecer a Ti, Senhor. Isso é para aumentar a fé de cada irmão que aqui está e cada irmã, Senhor. Que a nossa fé não é em vão na presença de Deus. Que Deus visita ali o irmão Cordeiro, há muito tempo que eu não vejo, né? Ele estava sempre tocando aqui na igreja, né? A gente já está sentindo falta dele aqui. Que Deus visita ele,
né? Ali, se ele estiver enfermo, cura ele. Da mesma forma que visitou meu filho, curou meu filho, visita ele, curando ele. Vai de encontro com meu cunhado ali na roça, Senhor, a qual está passando uma tribulação, Pai, difícil, Pai. Que o Senhor venha abençoar também a vida dele, Senhor. Ele já aceitou a Ti, Senhor. Eu levando a palavra para ele, Pai, ele aceitou a Ti, Senhor. Faz uma obra na vida dele, Senhor. Faz justiça, Pai, diante daquela família, Senhor. Só o Senhor pode, Pai, derrotar esse demônio, Pai, que está tentando destruir aquela família, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, visita agora, Senhor, o Alvin, Senhor. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. Abençoa ele, dando sabedoria para ele, Senhor. Tomar a melhor decisão, Pai, a qual ele precisa de tomar, Pai, nesses dias, Pai, ainda nessa semana, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, de estar aqui na frente, Senhor, diante de Ti, Senhor, para clamar, pedir, para agradecer mais ainda, Senhor. Pai, eu te agradeço, Pai, do fundo do meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós teremos ainda mais alguns cânticos, por conta dos irmãos que estão aqui, parte do Ministério de Louvor da nossa igreja, e também no terceiro cântico, os irmãos terão oportunidade para entrega dos seus dízimos e ofertas. Quem está em casa, tem aí no Facebook da igreja, neste culto que está sendo visualizado agora, os dados bancários da igreja, para quem quiser também fazer a sua contribuição. Nós então teremos, logo depois do louvor, uma outra oração, a própria irmã Vera há de nos conduzir em oração após os cânticos do Ministério de Louvor. Boa noite a todos que estão presentes e a todos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus possa, nessa noite, estar visitando a sua vida, visitando, ó Deus, aí os seus pedidos, nas suas necessidades. Nós vamos continuar louvando, adorando ao Senhor com o cântico: ó quão bom e agradável viverem juntos os irmãos. Que bom, que maravilhoso, que abençoado, né? Apesar de nesse tempo nós não estarmos podendo nos reunir como antes, mas é muito bom estarmos juntos, né? Louvando e adorando ao nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor este louvor. Sua
Deus possa estar abençoando o seu lar, a sua família e onde você estiver. Nós ainda louvaremos ao Senhor com o cântico Oração da Família. É um cântico que coloca as situações que uma família vive, né, de dificuldades, de lutas, mas que colocando na presença do Senhor, o Senhor vem com o bálsamo, vem com a vitória e derrama sobre cada lar. Que você possa estar nessa noite cantando esse cântico, né, que é uma oração. Pai, me dá teu colo, são dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio à zona de perigo. Não te peço prata nem ouro, pois não é tudo que eu preciso, mas te peço, vem Senhor, orar comigo. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. Pai, me dá teu colo, são dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio à zona de perigo. Não te peço prata nem ouro, pois não é tudo que eu preciso, mas te peço, vem Senhor, orar comigo. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Guarda o meu cativento, guarda o meu casamento, cuida da minha ferida, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa, guarda minha casa, guarda minha casa. Pai, como nós acabamos de te louvar agora, Senhor, com este cântico que é uma oração, Pai.
Ó Deus, eu tenho certeza que muitas famílias, ó Pai, as quais estão neste momento ouvindo, acompanhando este culto, ó Deus, glorificando o Teu nome juntamente com a Igreja Batista de Nova Brasília. Ó Pai, eu sei que muitos, ó Deus, todas as famílias, ó Deus, enfrentam dias difíceis, Pai. Enfrentam lutas porque os dias têm sido difíceis. Os dias têm sido, ó Pai, de muito trabalho, ó Deus. Os dias têm sido de muitas lutas, Senhor. Especialmente as famílias, ó Deus, que enfrentam problemas, ó Deus, de relacionamentos dentro do seu lar. Ó Pai, que o Senhor possa estar visitando agora, Senhor, cada família, Senhor, que tem um problema, uma dificuldade para colocar diante do Senhor, Pai. Esteja recebendo cada oração em cada lugar onde esta oração está sendo feita agora, Pai. Ó Deus, o Senhor tem poder para sondar todos os corações, Deus. Ó Pai, sonda cada coração, Senhor. E vai de encontro, meu Pai. Opera, Senhor, ali com o Teu poder, com a Tua misericórdia. Opera o milagre, ó Deus. O milagre da salvação. O milagre da libertação, Pai. Opera, Senhor, nas vidas, Senhor, que estão carentes e necessitadas, ó Pai, de cura, de um milagre do Senhor hoje, Pai. Ó Deus, também aqueles, Senhor, que estão precisando de um trabalho, Deus. Entra com providência, Senhor. Ó Pai de amor, visita os lares, Senhor. Também te peço, ó Deus, por cada irmão que se encontra aqui também, por cada pedido, por cada necessidade. E agradeço ao Senhor pelas vidas que também trouxeram seus dízimos, suas ofertas. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja, Pai. O Senhor tem sustentado, ó Pai, financeiramente. O Senhor tem sustentado materialmente. Mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem sustentado espiritualmente, ó Pai, a Tua igreja, Senhor. Obrigada porque a Tua igreja não parou, porque o Senhor tem dado vitória, que o Senhor tem dado vitória, Pai, para pregarmos a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos pastores que têm lutado, pela vida dos missionários que têm lutado, meu Pai, para levar a Tua palavra, Senhor, rompendo com fé esses dias difíceis, meu Pai. Mas colocamos nas Tuas mãos e cremos no poder do Senhor, cremos no Teu agir e esperamos pela Tua vontade, aguardamos pela vontade do Senhor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos assim no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. A nossa reflexão bíblica de hoje está em João capítulo 8, conforme dissemos aqui no começo. Nós estamos repetindo a nossa ordem de culto de quarta-feira passada. Tivemos um problema na transmissão do culto online e achamos por bem repetirmos hoje para compartilharmos a bênção que Deus assim nos concedeu na quarta-feira passada com os demais que estão aqui presentes e com os que estão em casa ou no transporte, em trânsito, também conosco participando em tempo real. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias em João capítulo 8, porque a nossa leitura hoje é do versículo 1 ao versículo 11 de João capítulo 8, nós temos aqui alguns recadinhos. Nós continuamos com a nossa campanha para a cobertura metálica na última laje do nosso templo. Tivemos também aí alguns contratempos e o ano já está se encerrando. Nós, obviamente, só poderemos dar início à obra da cobertura a partir de janeiro, sendo que já temos uma boa parte do dinheiro para
cobrir o preço da cobertura, sendo redundante. E assim também teremos outras despesas por conta disso, porque tem acabamentos e tudo mais. Os irmãos, os amigos que têm colaborado conosco, os membros aqui da Igreja Batista Nova Brasília principalmente, continuamos com aquele compromisso de mensalmente, aquele compromisso que cada um assumiu, de estar assim com a sua oferta mensalmente para cobrir todos os custos, além da própria serralheria que estará fazendo o serviço. E também os nossos cultos aos domingos na rua, na parte da manhã, continuam. E conforme começamos domingo passado, a ênfase foi o Natal. A nossa comemoração de Natal, neste ano de 2020, ela é diferenciada. Estaremos todos os domingos, começamos domingo passado, com os cultos alusivos ao Natal. No dia 25 também estaremos aqui. Não pôde a equipe se reunir, os departamentos, para ensaio, por conta das restrições, para se evitar aglomerações, e assim então houve uma certa dificuldade. E aí nós estamos nos adequando à realidade do momento, mas não deixaremos passar o mês de dezembro em branco. Estamos aqui comemorando todos os domingos à noite o Natal. E no dia 25 também estaremos aqui, porque é uma data marcante, importante, e não pode ficar de fora também do nosso calendário. Nem que seja o pastor e a equipe, e o departamento de música e alguns componentes da comissão de programas da nossa igreja. Mas os que estão em casa poderão participar conosco. Quem está em casa ou no trânsito, mesmo que não esteja participando deste culto em tempo real, pode deixar também o seu pedido anotado. Cada pedido que fica anotado, cada palavra que é colocada aí na página da igreja, os nossos administradores recorrem e recolhem também cada pedido, e repassamos os pedidos de oração para o aplicativo da igreja. A irmã Vera esteve agora ministrando um cântico que fala sobre a família, e família o ano inteiro nós temos que estar orando por ela. Temos que estar orando pelos nossos filhos, por todos os nossos parentes, porque a família, precisamos orar por ela durante todos os dias do ano. Nós vamos compartilhar com os irmãos, estaremos vendo aqui em João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, a ênfase do culto de hoje. A ênfase da mensagem é Jesus, o mestre da lei. E os irmãos poderão acompanhar conosco a leitura no multimídia. Vou até pedir aqui o nosso cameraman para estar focalizando lá o multimídia, e assim nos acompanhando nesta leitura, até mesmo quem está agora participando conosco à distância. Jesus, o mestre da lei. João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Assim nos diz: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentou-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio.
E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus, o mestre da lei. Estivemos lendo agora este episódio da mulher que foi flagrada em adultério e sendo levada diante de Jesus pelos fariseus, pelos saduceus, e para que Jesus fosse colocado à prova. Nós vemos de forma bem evidente nessa leitura que os líderes judeus achavam que Jesus era vulnerável em relação aos pontos mais delicados da lei, fosse ela judaica, fosse ela romana. Eles estavam assim certos de que estavam diante de uma pessoa puramente leiga, uma pessoa ignorante, uma pessoa sem nenhum conhecimento. Eles tinham a plena certeza de que estavam lidando com um iletrado, uma pessoa sem nenhum conhecimento e, conforme se diz aí pelo senso comum, sem nenhuma cultura, embora cada um tenha a sua própria cultura. Mas no senso comum disse que não tem cultura pelo fato da pessoa não ter estudado ou não ser especialista nessa ou naquela situação. E eles, como eram expert na lei de Moisés, mas também tinham conhecimento profundo, talvez não tanto, mas da lei romana, eles tentaram fazer com que Jesus tropeçasse em um ponto de conflito entre a lei judaica e a lei romana, que é na questão da pena de morte. Na lei romana, pelo conceito educacional humanitas, daí vem as ciências humanas, o direito, porque o direito começa em Roma, naquele conceito educacional do Império Romano, humanitas. Ninguém poderia ser condenado sem antes passar por um julgamento. Então, no julgamento, o réu era colocado diante dos seus acusadores, era colocado diante das testemunhas, ele também tinha direito a fazer a sua defesa, e aí dos dois lados haviam os advogados de acusação e de defesa, ou seja, os promotores e o advogado que advogava a favor do réu. E mesmo que a pessoa fosse flagrada cometendo crime, mas ela não poderia ser condenada, não poderia ser executada sem antes ser julgada. Então ela era levada presa e ficava aguardando em prisão o dia do seu julgamento. A sua condenação viria, mas viria como resultado do veredito lá adiante do julgamento. Já na lei judaica, a coisa era um pouco diferente, porque na lei judaica, conforme os líderes judeus chegaram para Jesus e falaram, aquela mulher havia sido flagrada no ato adulterando, e conforme a lei de Moisés, assim eles citaram, ela deveria ser apedrejada, ou seja, ela deveria ser morta, e não tinha mais conversa, ponto final. E também pela tradição judaica, quem flagrou ou quem flagrasse a pessoa naquele ato seria a primeira a atirar a pedra, porque a testemunha seria a primeira a fazer isto. Então era rapidamente a execução. E aí então entrava um conflito. Por quê? Porque os judeus estavam debaixo do domínio romano, e as tradições judaicas, elas eram permitidas entre os judeus. Mas aqui nós vamos descobrir algumas coisas interessantes em relação a essa situação. E assim, portanto, eles queriam ver Jesus embaraçado diante dessa situação. De repente, eles contavam assim: se ele responder de uma maneira,
ele vai ficar comprometido com a lei judaica. Aí nós vamos ter uma acusação para fazer contra ele. Ou então ele vai comprometer algum delito diante da lei romana. Então nós iremos às autoridades romanas e faremos uma acusação contra ele. E assim foi. Só que eles não contavam que Jesus conhecia a lei melhor até do que todos eles juntos. Tanto fosse a lei judaica, assim como também a lei romana. Mas para nós entendermos um pouco mais sobre isso, nós vamos dividir essa situação em 3 cenas. A primeira cena, o ato do crime, o ato criminal. Segundo os acusadores, a criminosa ela foi flagrada no próprio ato de adultério. Ponto final. Ela foi flagrada. Ela foi pega no momento em que estava cometendo o crime, conforme nós vimos nos versículos 3 e 4, que eu vou repetir. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada, ou seja, flagrada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada, flagrada, no próprio ato adulterando. E prosseguindo, lá no versículo 5, eles citaram que na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? As tais sejam apedrejadas. Eles falaram, vamos dizer assim, a verdade, mas há detalhes que precisam ser levados em consideração. Realmente, eles citaram o que a lei diz, só que eles fizeram uma referência ao que nós encontramos lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Eles falaram, mas precisaram ainda completar um pouco mais essa afirmação deles. Mas aí é que entra a questão: se Jesus não estivesse bem a par da lei, Jesus cairia nessa pegadinha. Porque lá em Levítico capítulo 20, versículo 10, nos diz assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. As tais pessoas. Só que eles não especificaram bem a coisa. Mas as tais o quê? Só mulheres? Nós vemos aqui que a primeira pessoa a ser destacada em Levítico capítulo 20, versículo 10, na lei, Moisés destaca como a primeira pessoa, vamos dizer assim, o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, porque adultério é um ato imoral, sexual, mas adultério especifica-se um ato imoral entre duas pessoas casadas, com cônjuges diferentes, obviamente. É diferente, né, de prostituição, que é uma pessoa que vende o seu corpo, ato ilícito, imoral, mas sem compromisso conjugal com outra pessoa. E no caso do adultério, já é algo que envolve duas pessoas casadas com cônjuges diferentes. Então, a lei de Moisés, em Levítico capítulo 20, versículo 10, está falando aqui que a primeira pessoa é o homem. Então, o homem que adulterar com a mulher de outro, certamente os dois morrerá o adúltero e a adúltera. E agora então já fica aqui logo de uma vez a pergunta: cadê o homem? Segundo a lei de Moisés, em Levítico capítulo 20, versículo 10, cadê o homem nessa história? Essa mulher adulterou com quem? Adulterou com quem? É lógico que se ela foi flagrada em adultério, tem a outra pessoa. Ela, nesse caso aqui, pelo que Moisés coloca em Levítico capítulo 20, versículo 10, ela é a segunda pessoa. Cadê a primeira pessoa? Cadê o homem? Aonde é que está o homem? Se ela estivesse sozinha, ninguém poderia acusá-la de adultério.
Então, se ela foi acusada de adultério, é porque ela estava praticando um ato imoral com outra pessoa. Só pode haver adultério com duas pessoas. Cadê a primeira pessoa? Cadê o homem? Por que eles não apresentaram também o homem a Jesus? E aí nós vamos ver também em Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Deuteronômio 22, versículo 22. Lá também assim nos diz: quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão. Ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Então, mais uma vez, a pergunta que não quer calar: cadê o homem nessa história? Cadê o homem? A primeira pessoa avisada no adultério, nas leis de Moisés, é o homem. A segunda pessoa é a mulher. E levaram para Jesus apenas a segunda pessoa. Cadê a primeira pessoa? O adultério é um ato que envolve duas pessoas. Cadê a primeira pessoa? Fica aqui escandalosamente claro que o homem adúltero não estava lá na hora em que os escribas e fariseus levaram aquela mulher diante de Jesus. Mas deve ter uma razão para eles não terem levado o homem. Será que não dá para suspeitar de alguma coisa? Eu pergunto a vocês: se a lei de Moisés deixa bem claro que os dois deveriam ser apedrejados, a lei de Moisés é a lei judaica, é a lei que só tem validade entre os judeus. Então Roma, ela restringia o povo que estava sob o domínio dela, mas em questões como estas, como questões religiosas, de princípios religiosos, ficava a critério dos próprios judeus. Dos próprios judeus. Jesus, quando foi levado à crucificação diante do Império Romano, assim foi dito pelo imperador: olha, vocês entre vocês mesmos, vocês podem resolver essa questão. E responderam para ele: mas a nossa lei não permite executar alguém na cruz, crucificado. Então, eles queriam que Jesus fosse crucificado pelo Império Romano, e na lei judaica não permitia isso. Ou seja, na palavra do representante do Império Romano, os judeus poderiam executar Jesus. Então havia-se uma certa permissão para que, em termos de execução de algum criminoso, segundo as tradições judaicas, os judeus poderiam resolver isso entre eles. Agora, quando envolvesse um cidadão romano, aí a coisa pegava fogo, aí o bicho pegaria. Porque eles tinham liberdade para tratar de questões judaicas entre judeus, mas eles não poderiam tratar da situação do mesmo jeito como tratavam os judeus se fosse um cidadão romano. Então, cadê o homem? Cadê a primeira pessoa? Por que não estava lá? Então agora cabe a gente fazer uma pergunta e a gente praticamente responde essa pergunta. Se fosse um judeu, qual a dificuldade que eles teriam de levar esse judeu junto com a mulher diante de Jesus? Então, por que eles não levaram? Por que eles omitiram o homem? Nem o nome dele é mencionado, o que nos leva a deduzir que era um gentio, ou seja, um não-judeu, e possivelmente um romano. Sendo um romano, eles não poderiam tratar do caso como determinava a lei judaica. Se fosse um romano, principalmente, ele não poderia ser levado por judeus diante de Jesus e logo em seguida colocar em prática a execução. Então esse é o ato do crime. O ato do crime, então, portanto, está faltando aí a primeira pessoa. No ato do crime, portanto, se a primeira pessoa fosse um judeu, ele teria sido carregado para lá junto com a mulher. Então o que nos leva a constatar de que não se tratava de um judeu.
Tudo nos leva a crer que se tratava de um romano. Aí é que está também a pegadinha da coisa, porque eles achavam que estavam lidando com um leigo, com um iletrado, um indouto. Queriam pegar Jesus Cristo numa armadilha, mas Jesus entendia muito mais da lei, tanto romana como judaica, do que todos eles juntos. Então agora nós vamos para a segunda cena, a resolução do problema. Apresentaram um problema para Jesus. Como é que Jesus sai dessa situação? Segundo a lei judaica, apenas um poderia lançar a primeira pedra. Quem é essa pessoa? Lá em Deuteronômio capítulo 17, do versículo 5 ao 7, assim nos diz a lei judaica: então tirarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra, por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo, assim tirarás o mal no meio de ti. E como nos diz também lá o capítulo 13, voltaremos agora ao capítulo 13 de Deuteronômio, porque onde nós lemos agora foi no capítulo 17. Mas voltando lá no capítulo 13 de Deuteronômio, versículo 9 nos diz: a tua mão será a primeira, ou seja, a mão das testemunhas, porque teria que ter no mínimo 2 testemunhas. Se uma pessoa dissesse que flagrou outra nisso ou naquilo, uma testemunha não era suficiente, era necessário 2 testemunhas para uma testemunhar o testemunho da outra. Quem se atrevesse a lançar a primeira pedra sem ser testemunha, a lei judaica também considerava essa pessoa culpada. E olha só o que nos diz o capítulo 19, versículos 18 e 19 de Deuteronômio. Assim nos diz: sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. Ou seja, a falsa testemunha, que com o falso testemunho dela, levaria a pessoa a ser executada apedrejada, e se fosse constatado de que era um falso testemunho, então a maneira como ela estava conduzindo o seu irmão à execução, ela seria executada da mesma forma. Agora outra pergunta que não quer calar: cadê as testemunhas? Cadê as testemunhas? Porque os escribas e fariseus falaram para Jesus que ela tinha sido flagrada no ato adulterando. Já tem um problema aí, já tem um agravo. A primeira pessoa, conforme a lei de Moisés, que é o homem, não foi levado. Por que não foi? Cadê o homem? Cadê o homem? Jesus poderia ter perguntado: por que vocês não trouxeram um homem? Não trouxeram por quê? Porque ele não era judeu? Então agora Jesus fica diante dessa situação. Como é que ele vai chegar à resolução desse problema? Então aqui fica uma pergunta desde já: cadê as testemunhas? Elas não estavam disponíveis ali. Por que não estavam? Como dizem os adolescentes hoje, deram linha na pipa. Por que ninguém quis ficar para testemunhar aquilo? Eu pergunto a você, sendo os judeus tão rigorosos, os escribas e fariseus inflexíveis, eu pergunto a você, puritanos do jeito que eles eram, moralistas do jeito que eles eram, eu pergunto a você, se as testemunhas tivessem flagrado aquela mulher com um judeu, essas testemunhas teriam ido embora? Teriam desaparecido?
para essas testemunhas terem desaparecido, porque alguma coisa diferente aconteceu. Obviamente que aquela mulher foi flagrada em adultério e não era com um judeu, era com um gentio. E tudo nos leva a crer que se tratava de um romano. E as coisas diante da lei romana, a rosca era mais fina, arrochava-se mais ainda, porque um romano não poderia ser julgado segundo as tradições judaicas. As testemunhas desapareceram, deram linha na pipa. Elas não estavam ali porque sabiam que sobraria para elas, por conta daquela mulher ter praticado um ato com um romano. Então, eis a questão. E aí então já começa a vir para o veredito, diante dessa situação. Agora nós temos a cena número 3. No final, nenhuma pedra foi lançada, porque não tinha testemunha. E aí então sobrou a Jesus dizer: aquele que não cometeu nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que não havia testemunha, humanamente falando, mas havia uma testemunha ali presente, o tempo todo, durante aquele julgamento que estavam levando diante de Jesus. E você pergunta assim: mas que testemunha é essa? Nós vamos ver. Porque nenhuma condenação houve da parte de Jesus. A verdadeira e real testemunha o tempo todo, que é Jesus. Só depois que todo mundo foi embora e ficaram a mulher e Jesus, o que ele diz para aquela mulher? Lá nos versículos 10 e 11, ele fala assim: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Agora, olha o finalzinho: vai-te e não peques mais. Não tinha testemunha lá para dizer que aquela mulher havia cometido esse pecado. Mas Jesus falou para ela não pecar mais. Então Jesus sabia que ela tinha cometido aquele pecado. O tempo todo, o que livrou aquela mulher da morte, quem livrou aquela mulher de ser apedrejada, testemunhou o que ela fez. Mas a perdoou, mas a recomendou: vai-te e não peques mais. Isso mostra para nós e para todos ali que Jesus é realmente o mestre da lei, seja ela judaica, seja ela romana, seja ela brasileira, seja ela resultado de algum acordo internacional. Jesus é o mestre da lei, divina ou humana. Só Jesus é a pessoa qualificada para julgar como mestre e justiça, porque ao mesmo tempo ele é o nosso advogado, mas ao mesmo tempo também ele é a testemunha fiel e também o justo juiz. Jesus, ele é o nosso advogado, mas também ele é a nossa testemunha fiel. E isso para alguns pode ser confortante, para outros pode ser um desconforto, porque ele conhece todos os nossos atos, ele testemunha tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que sentimos, e aí vem as consequências dele como o justo juiz. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nos diz que Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Faz-me lembrar de uma fábula em que numa cidade havia dois irmãos, e esses dois irmãos, eles eram famosos pelo extremo
de cada um. Um era um juiz, aliás, era um advogado daquela cidade, um advogado qualificado, um advogado famoso, um advogado muito requisitado, até por muitas outras pessoas importantes fora da sua cidade. Dificilmente aquele advogado, ele perdia uma questão. Na verdade, ele era famoso justamente por ser o advogado que conseguia resolver as questões de todos. Mas, por outro lado, ele tinha um irmão gêmeo, que era justamente o oposto. Era um dos marginais mais perigosos daquela cidade. Então, um irmão advogado famoso por livrar várias pessoas de situações difíceis diante da justiça. E o outro, irmão gêmeo, era uma pessoa que constantemente era procurado pela polícia e cometendo crimes bárbaros, mas ele tinha uma vantagem. Ele tinha um irmão que era um dos melhores advogados, o melhor daquela cidade. E toda vez que ele era pego no crime, levado para a cadeia, ele dizia: vocês sabem que eu não vou ficar aqui muito tempo, porque o meu irmão é o melhor advogado desta cidade, e não há como vocês me manterem presos para toda a vida. E da última vez, quando esse irmão marginal foi preso, e ele, tão confiante, pediu o direito de telefonar, e ele telefonou para o irmão dele, advogado, para que fosse lá na prisão libertá-lo. E ao receber o irmão, ele disse: olha, meu irmão, que prazer, mais uma vez, preciso de você para que me livre da prisão. E o irmão disse para ele assim: olha, meu irmão, eu vim aqui hoje, mas não vim libertar você da prisão. Mas como assim? Por que você não vai me livrar da prisão? Eu, quando vim aqui da última vez, eu vim como advogado, mas hoje eu não estou vindo como advogado. Não sei se você sabe, pelo que eu estou vendo você não está sabendo mesmo. Hoje eu não vim como advogado. Eu fiz um concurso público e fui promovido a juiz. Eu agora sou juiz. Só que agora tem um problema. Eu espero ser tão bom juiz, assim como eu fui tão bom advogado. E infelizmente, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: que se o seu advogado, agora, o próximo, não for bom mesmo, sou eu que vou julgar a sua questão, e aí, como juiz, eu vou ter que deixar você na prisão. Então aquele irmão marginal entrou em crise, porque ele teve oportunidades maravilhosas de se redimir, porque toda vez que ele cometia um crime, ele tinha o melhor advogado da cidade para cuidar dele. Só que agora foi a última vez. Ele perdeu a oportunidade, quando foi solto várias vezes, quando foi perdoado várias vezes. E agora ele teria que enfrentar aquele que durante muito tempo foi o seu advogado, teve que enfrentar agora como juiz. Assim, nós encontramos na palavra de Deus, Jesus é o advogado que está à nossa disposição. E é o advogado que pode ser uma testemunha fiel de tudo que nós pensamos, do que nós fazemos, do que nós sentimos. Por quê? Porque Jesus conhece o íntimo de cada um. Às vezes nós julgamos as pessoas pelo que vemos elas fazendo, mas nós não sabemos o que motivou a pessoa a fazer aquilo, como que ela foi parar naquela situação. Às vezes nós julgamos e condenamos uma pessoa por um ato infeliz, algo que ela falou ou algo que ela fez na frente de outras pessoas ou na frente da gente. E hoje, infelizmente, ninguém está isento de ser flagrado por uma câmera de celular, de um vídeo, e isso pode entrar nas redes sociais e sentenciar a pessoa para o resto da vida. E foi apenas um ato infeliz, às vezes um ângulo infeliz, e a pessoa fica assim já condenada. Agora, quem é que estava lá para ver? O que levou a pessoa a fazer aquilo? Qual foi a trajetória da vida dela? Graças a Deus que Deus olha o coração. E Deus leva em consideração a nossa atitude, nem sempre as nossas ações.
E Jesus, portanto, como testemunha fiel, nós temos este ganho, porque ele sabe quais as causas que nos levam a cometer ou fazer certas coisas, mas ele conhece o íntimo de cada um. E essa que é a testemunha fiel, que estava ali o tempo todo também, quando aqueles líderes levaram aquela mulher diante de Jesus. E Jesus então, ele disse: eu não te condeno, mas a condição é esta: vai-te e não peques mais. Jesus estava ao mesmo tempo afirmando: você pecou, eu não te condeno, mas vai embora agora e não peques mais. Então aquela mulher teve a oportunidade de ouvir do melhor advogado: você está absolvida. E ele também, como mestre da lei, como juiz, ele não sentenciou aquela mulher à morte, mas disse para ela não pecar mais. E hoje quem perde a oportunidade de Jesus como advogado da sua vida, no dia do juízo final, não estará diante dele vendo-o como advogado, mas como juiz para dar a sentença. Pois assim nos diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Em Jeremias capítulo 17, versículo 10, assim a palavra de Deus nos diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Essas passagens nos dão a total certeza de que cada um de nós pode contar com Jesus julgando nossas vidas com justiça no julgamento final. Isso pode ser alívio para mim, pode ser alívio para você, mas também pode ser o desespero de muitas outras pessoas, e que você não esteja nesse grupo. Se for o seu caso, só há uma recomendação da parte da palavra de Deus: arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto Jesus está à sua disposição como advogado. Caso contrário, você há de enfrentá-lo como juiz. Se isso é conforto para nós, para mim e para você, fiquemos alegres. Mas se isso é motivo de medo para alguém, será que é você? Remova o seu medo, obedeça a Jesus Cristo, receba-o como Salvador e Senhor da sua vida, o mestre da lei. Que Deus assim possa lhe abençoar grandemente, e que esta palavra tenha encontrado lugar no seu coração e no coração de todos nós nesta noite. Ministério de Louvor. Ainda adoraremos ao Senhor com o cântico Leva-me Além. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar
para te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Amém. Nós queremos agradecer a participação de todos conosco neste culto. Vou chamar aqui à frente a nossa diaconisa, a irmã Marluce, para nos dirigir a Deus em oração. E temos aqui até agora o pedido de oração da nossa irmã Vanderleia, mãe do nosso irmão Henrique. E também temos um pedido da nossa irmã Suelene, por um jovem. A família toda pede oração por este jovem que está passando por tribulações. A família está muito atribulada com ele, com a situação dele. Então, já estamos lembrando deste pedido, irmã Suelene, em nossas orações. E agradecemos a todos, desde já. Domingo que vem à noite, aqui conosco, na comemoração de mais um domingo de Natal, às 7 horas da noite. E quem estiver vendo este
vídeo agora ou depois no replay, compartilhe para que outras pessoas também possam participar conosco neste momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos. Amado e eterno Deus, te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio de estarmos na tua casa te adorando, bendizendo o teu nome, porque só tu és Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque temos esse privilégio grandioso, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória. Senhor, agora te pedimos, ó Deus, pela Vanderleia, ó Deus, que pede, Senhor Deus, por oração. Te pedimos, ó Deus, eu não sei qual é o pedido dela, mas o Senhor sabe. Também, ó Deus, te pedimos pela aquele rapaz que a Suelene está pedindo, ó Deus. Vá, Senhor, de encontro a essas vidas, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. O Senhor é um Deus que tem olhado para nós com teus olhos de misericórdia. E obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos abençoado. E obrigado mais uma vez por esta noite, porque podemos ouvir a Tua palavra, podemos, ó Deus, estar, ó Deus, orando, buscando, Senhor, a Sua presença, Deus. Obrigada por tudo. Dai-nos o restante de semana na Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje, por todos sempre. Amém.